Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma série aqui no canal, onde a gente vai desenvolver mais um jogo aqui do Absoluto Zero, utilizando Python e a biblioteca Pygame. E nessa série a gente vai desenvolver o jogo Flappy Bird. Eu tô com ele aqui, ó, para vocês verem o que a gente vai desenvolver, ó. Vou iniciar, ó. E a ideia é a gente fazer uma réplica daquele jogo super famoso, né, que a gente conhece aí bastante nos celulares, tem bastante, é um jogo clássico e é um jogo que a gente consegue aprender várias coisas aqui no desenvolvimento de jogos. E além de aprender com o desenvolvimento de jogos, a gente aprende a utilizar mais a linguagem de programação, a gente aprende a programar melhor. Aqui nesse canal a gente fala bastante sobre o desenvolvimento de jogos, tem toda uma playlist já que você pode acompanhar, onde a gente desenvolve um jogo do zero, que é o jogo dos asteroides, a gente utiliza controle de videogame, conexão Bluetooth, a gente rotaciona a nave, a gente coloca vídeos no fundo, a gente faz várias coisas, menu inicial, menu final, controle por joystick, controle de velocidade. E nessa playlist a gente vai estar desenvolvendo o jogo do Flappy Bird. Então se você caiu de paraquedas aqui, espero que você goste. Eu quero te dizer que não é uma coisa de outro mundo, você vai ver que você vai conseguir fazer esse vídeo aqui, essa playlist para qualquer pessoa que tem interesse em desenvolvimento de jogos, tem interesse em programação, né, e tem interesse em aprender uma coisa nova. Então esse vídeo é para você, né? É tranquilo para você fazer, a gente vai desenvolver aqui ao longo dos vídeos, passo a passo, e eu vou estar explicando tudo que a gente vai estar fazendo aqui, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o joinha nesse vídeo, compartilhe com seu amigo que também está interessado por esse assunto. E vamos começar essa playlist porque vai ser bem legal, beleza? Então eu tô aqui com o Visual Studio Code aberto, criei uma pasta chamada Flappy Bird e eu vou criar um arquivo aqui dentro que eu vou chamar de main.py. Main.py vai ser o arquivo principal do nosso jogo, beleza? E no primeiro vídeo, que é esse, a gente vai aprender a desenhar o fundo do jogo dentro do Flappy Bird. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é possuir uma imagem do fundo do jogo, né? Possuir os nossos assets, os nossos arquivos que a gente vai estar utilizando. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um link onde você pode estar baixando todos esses assets para você estar utilizando no seu jogo, beleza? Então você não precisa se preocupar com isso, clica no link da descrição, você vai conseguir baixar, beleza? Eu vou deixar esse link em todos os vídeos dessa playlist, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer depois de criar o nosso arquivo, a gente vai criar uma pasta que eu vou chamar de assets, ok? Então aqui vão estar os nossos assets. O primeiro asset que eu vou colocar aqui vai ser o background. Então esse aqui é o nosso background, é o nosso fundo que você vai conseguir baixar no link da descrição, ok? Para hoje, para esse vídeo, é o único asset que a gente vai utilizar, então eu só vou importar ele aqui, beleza? Agora vamos começar o nosso código. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é importar as bibliotecas. A gente vai utilizar aqui a biblioteca do Pygame. Vale ressaltar que se você não tem o Pygame instalado no seu computador, você pode digitar o comando pip install pygame. Eu não vou digitar aqui porque eu já tenho instalado. E se você não tiver o Python instalado no seu computador, também você precisa ter instalado. Então se você não tem essas coisas instaladas, faz a instalação. Na internet tem bastante conteúdo que ensina a fazer isso, instalar o VS Code, instalar o Python, instalar o Pygame. Você precisa ter essas três coisas baixadas e instaladas para a gente conseguir prosseguir aqui, beleza? Mas é bem tranquilo de fazer isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a largura e a altura da janela.
Como o Flappy Bird ele é um jogo que tem uma altura maior que a largura, ele é mais jogado no celular, então é normal que a altura seja maior que a largura, diferente de um jogo para computador, onde a largura é maior que a altura por causa do tamanho da tela. Então a gente vai definir duas constantes. A largura da janela, que vai ser de 551, e a altura da janela, que vai ser de 720. Eu que defini esses valores aqui, você pode ficar à vontade para brincar com esses valores, mas eu recomendo que a altura seja maior que a largura. Lembrando que essa medida aqui é em pixels. Pixels são aqueles quadradinhos que compõem a tela do nosso computador, que podem assumir várias cores, né? A gente tem vídeos falando disso na parte de visão computacional também. Então, se você tiver interesse em visão computacional, a gente aplica também bibliotecas de visão computacional no desenvolvimento de jogos, né? Mas a medida aqui é pixel. Então, vamos lá. Próxima coisa que a gente tem que fazer é inicializar os módulos do Pygame. Para isso, a gente digita pygame.init. Esse cabeçalho aqui, a gente sempre vai ter que fazer, porque é necessário para a gente conseguir desenvolver os nossos jogos, inicializar os módulos do Pygame. Aqui a gente vai inicializar tudo. Tudo que ele disponibiliza para nós, áudio, volume, classes, joystick e tudo mais. Então a gente precisa dar esse pygame.init para inicializar os módulos, ok? Próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma janela, um objeto que vai representar a nossa janela. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando pygame.display. Eu digitei pygame errado. Pygame.display. Dentro do módulo display, a gente tem aqui vários métodos, né? O método que a gente vai utilizar é o setMode. O setMode ele recebe o que aqui, ó? Ele recebe as coordenadas que a gente quer criar a nossa janela. Qual que é o tamanho, né, da nossa janela? É a largura e a altura. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó, setMode, abre e fecha parênteses porque é um método, abre e fecha parênteses de novo porque o primeiro argumento que ele recebe aqui é uma tupla que tem que estar entre parênteses, por isso esse parênteses dentro do outro. E aí a gente vai passar a largura da janela e a altura da janela, ok? Então a gente criou aqui um objeto que representa a nossa janela. Outra coisa que a gente vai precisar criar, uma variável que eu vou chamar de relógio, que ela vai controlar os FPS do nosso jogo. FPS é frames por segundo. É o que a gente vai utilizar para controlar a velocidade com que o jogo vai rodar no nosso computador, é a taxa de atualização dos quadros enquanto o programa está sendo executado. A gente precisa criar um objeto para lidar com isso, beleza? Então a gente vai estar criando aqui, utilizando pygame.time.clock. Então aqui a gente consegue acessar vários métodos relativos ao nosso FPS, ok? Agora, a gente vai criar uma variável que vai armazenar a nossa imagem do fundo, que é a que a gente vai exibir na nossa tela, ok? Então, a gente vai criar aqui outra variável que eu vou chamar de imagem fundo. Imagem fundo vai ser quem? pygame.image e a gente vai chamar o método load. O método load recebe o caminho desse arquivo. Então, qual que é o caminho? Primeiro, a gente tem que saber onde que a gente está. Onde que a gente está? Dentro da pasta Flappy Bird, dentro do arquivo main. Então, nós estamos aqui. Eu quero acessar o arquivo que está dentro dessa pasta, que é esse aqui. Como a pasta assets está na mesma hierarquia aqui do arquivo main, eu posso fazer da seguinte forma. Eu digito assets diretamente, porque está na mesma hierarquia. Barra para mim entrar dentro da pasta, background. Aí aqui eu digito o nome da imagem, background.png, ok? Então aqui eu já importei
a imagem. Vamos rodar e ver se a gente não tem nenhum erro. Vamos ver? Então beleza, o jogo rodou, iniciou, a gente até pode ver que abriu uma janela aqui. Essa janela é porque a gente instanciou o objeto aqui, mas depois o programa já terminou, não ficou num loop. Então é normal essa janela ter abrido e fechado. Não teve nenhum erro, vamos prosseguir. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar duas funções. A primeira função que a gente vai criar vai ser a função responsável por sair do jogo. É a função que vai quitar o jogo, que vai fechar a nossa janela e vai limpar os módulos do Pygame. É muito comum a gente escrever esse código dentro do código completo do jogo, mas nessa playlist aqui eu vou estar criando uma função que vai fazer isso porque é mais organizado. Então def sair do jogo. No final a gente tem que colocar 2 pontos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer os eventos que estão acontecendo no nosso jogo. O evento responsável por fazer a gente sair do jogo chama pygame.quit. Esse é o evento, que significa quando eu clico no xizinho do jogo. Então, para mim detectar esse evento, eu tenho que escutar todos os eventos que estão acontecendo e verificar se é esse evento que realmente aconteceu. Para isso, eu vou criar um laço de repetição, um loop, for event in pygame.event.get. Aqui eu vou estar escutando os eventos do meu jogo. Aí eu vou verificar se o evento.type for igual a pygame.quit, quer dizer que eu cliquei no xizinho da janela e vou fechar o jogo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou rodar pygame.quit. Além de rodar o pygame.quit, isso aqui vai quitar a janela do meu jogo, mas como uma boa prática, é bom eu também limpar tudo que está relacionado à compilação desse jogo no meu sistema operacional. Então eu vou importar da biblioteca sys o método exit. Exit ele vai limpar tudo que está relacionado ao que está sendo executado no meu computador, então não vai ficar nenhum processo rodando em background. Então, além disso, eu vou chamar exit aqui, ok? Então, temos a nossa função que vai sair do jogo. Toda vez que a gente quiser sair do jogo, a gente chama essa função, ok? A gente vai criar outra função que vai ser a função principal do nosso jogo, que é onde o nosso jogo vai rodar, que é a função main, ok? Para a gente fazer isso, então, eu vou criar uma variável chamada devContinuar, que vai inicializar com true, ou seja, com verdadeira. Enquanto essa variável for verdadeira, o nosso jogo vai ser executado. Como que eu verifico isso? While deve continuar. Como é um while verdadeiro, essa variável vai ser sempre verdadeira. Quando eu sair desse laço, eu vou chamar a minha função sair do jogo. Então aqui dentro do while, a primeira coisa que eu posso fazer é chamar a minha função sair do jogo. Por quê? Quando eu chamei isso, quer dizer que ele já vai quitar o jogo? Já vai sair? Não. Por quê? Porque a minha função ela verifica os eventos. Então toda vez o código vai ser executado, vai ter mais linhas aqui, vai voltar para cá. Quando eu executar isso aqui, ele vai verificar se tem algum evento. Se o evento for o xizinho, ele sai. Se não for o xizinho, ele vai ignorar e vai prosseguir. Então eu chamar essa função aqui dentro não quer dizer que quando eu chamei ela vai sair do jogo. Só vai sair do jogo quando eu cliquei no xizinho e esse if aqui for verdadeiro, ok? Próxima coisa que a gente tem que fazer é resetar o frame. Para isso eu vou criar um comentário aqui, ó, vou chamar reseta o frame. Porque a gente vai preencher inicialmente a nossa janela com tudo preto. Então janela.fill, fill é o método que vai preencher a nossa janela. Como o primeiro argumento aqui é um valor de cor, que é um valor que a gente passa RGB. Como é RGB, a gente passa 3 valores dentro de uma tupla. Eu quero que seja preto, então eu resetei o frame. Toda vez que voltar para cá, o frame vai ser resetado, a janela vai ficar preta.
e a próxima coisa vai acontecer. Durante o decorrer do jogo isso é totalmente imperceptível, mas a gente precisa fazer porque faz parte dessa construção inicial do jogo, ok? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai definir os nossos tiques, né? O tique do nosso relógio. Lembra que o relógio é aquela variável que recebe a classe clock e a gente lida aqui com os nossos FPS? Então, esse método tick da classe clock, ele vai receber aqui como argumento o nosso frame rate, que é nada mais do que os nossos FPS. Esse jogo eu quero rodar em 60 FPS, que ficou uma velocidade legal. Se eu aumentar esse valor, ele vai rodar mais quadros por segundo, vai rodar mais rápido, ok? Por fim, a gente precisa atualizar a nossa janela. Então, pygame.display.update. Então, aqui a gente já atualizou a nossa janela, já resetamos o nosso frame. Se eu chamar a nossa função aqui, eu já posso chamar a função main, ó. Chamei a função. Se eu rodar, a gente tem uma janela toda preta aqui. Ué, mas por que não apareceu o fundo? Calma, jovem. Calma, jovem. A gente precisa colocar o nosso fundo aqui na tela. A gente não colocou. A gente preencheu ela com o frame todo preto, mas a gente não colocou o nosso fundo. Então, janela.bleach é o método que a gente vai utilizar para passar aqui uma imagem para dentro da nossa tela, para dentro da nossa janela, ok? Do nosso jogo. Então, janela, a variável que a gente criou aqui, né? Então, o método bleach vai colocar a nossa imagem de fundo. Quem que é a nossa imagem de fundo? Essa variável aqui, ó, imagem fundo. Então, a gente vai passar ela aqui, ó, imagem fundo. O segundo argumento é a coordenada. Bom, mas qual coordenada eu quero que apareça a minha imagem? Como ela é uma imagem de fundo, por padrão a coordenada para preencher todo o espaço disponível da janela é 0 e 0. Isso vai fazer com que a imagem de fundo apareça, ok? Vamos testar. E agora sim, a gente tem aqui a nossa imagem de fundo do nosso jogo. Conseguimos fazer a primeira etapa, beleza? Esse código, então, ele faz parte da estrutura principal do nosso jogo. Ele é a base, né? É da onde a gente vai partir, né? Na próxima aula, a gente já vai implementar a movimentação do rodapé, que é aquela parte que fica se movimentando embaixo do jogo. Então, a gente vai adicionar mais um asset, que é a imagem de rodapé, e vai fazer essa imagem se movimentar no decorrer do nosso jogo. Beleza? Então, esse foi o primeiro episódio dessa playlist, pessoal. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido fazer. Qualquer dúvida que você tenha, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos então. Tchau!